15º capítulo, Pensamentos. Olha o título. Aqui ele fala, preste atenção no como estão suas relações, né? Aqui o próximo é os seus pensamentos. É Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. E diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Você está falando, não jogue suas energias fora. Não vou explicar ainda agora. Vamos ler. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que fundiram pensamentos. Todavia, no instante que recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no fundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderam compreender a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. A ideia aqui é mostrar como agir, quais os elementos são importantes para nós alimentarmos o nosso pensamento, porque o pensamento não para nem dormindo. Então, vamos lá. Ele já diz aqui, ele deu uma fórmula, depois Emmanuel traduz isso. Quanto o mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Gaste energia com isso. Se está dentro dessa classificação os seus pensamentos, deixa-os fluir. Se não, troca de pensamento. Não fica alimentando. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Tudo que existe no mundo, que foi criado pelo homem, não que foi criado por Deus, pelo homem, veio da resultante do pensamento das criaturas. Óbvio, alguém pensou. Tudo. Alguém pensou. Alguém sentiu necessidade. Alguém quis explorar isso. Alguém pensou. Aí ele diz, o mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo, antes do mal e o bem se exteriorizar, antes do feio e do belo
vieram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Então, tudo que a gente vê agora, hoje no mundo, vindo do homem, de uma certa forma, foi criado no campo mental, lá dentro daquela casinha da nossa mente. E depois trabalhada para ser exteriorizado, o que ele chama aqui no mundo transitório. O Evangelho, está dizendo, consubstancia o roteiro generoso que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior. O Evangelho nos auxilia muito nesse roteiro generoso, porque ele nos alimenta de afirmações positivas, de ensinamentos que fazem nos compreender as situações difíceis do mundo e as transformam em aprendizado, em conquista, nos brindando com conhecimentos que nos evoluem, que nos elevam espiritualmente. Então, renova nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação. E nos chama também, as páginas do Evangelho estão sempre nos chamando a nos renovar, modificar, redimirmos, nos transformarmos em seres humanos melhores. Nessa semelhante transformação, rumo aos planos mais altos. Para o Evangelho não poupa esforço em nos dizer o que precisamos fazer para a gente alavancar a evolução do nosso espírito. Não será tão somente que os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços para a realização desse teor. Aqui ele já mostra de cara. Não vai ser a filosofia que vai nos promover a isso. Porque hoje nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão querendo trocar o Evangelho, trocar a figura do Cristo, trocar os ensinamentos de Jesus por ciência, por filosofia. Ele está falando, não vai ser isso que vai nos iniciar. Não é a filosofia que nos coloca no sentido do progresso. Daí nós vamos ver o Evangelho segundo o Espírito, o Livro dos Espíritos. Os prolegômenos, aparece a filosofia de Sócrates ali para nós. Nós vamos observando a filosofia dele, mostrando, a gente lê, mas aquilo não nos aprimora, não. O que nos aprimora é quando a gente entra dentro do kardecismo e encontra o tempo todo nas páginas da doutrina kardeciana os ensinamentos de Jesus. Hoje querem separar as duas coisas. Não será possível isso. Tá? E isso não iniciará, olha, está bem claro, não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Então, quando a gente fala assim, olha, muda seus pensamentos, vigie seus pensamentos, troca seus pensamentos, controle seus pensamentos, demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, e já adianta, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Ele está falando assim, é difícil renovar pensamento, é difícil mudar os pensamentos, é difícil controlar os pensamentos, e que a gente só vai conseguir isso se tiver muito trabalho, muita dedicação, muita disciplina e um sacrifício do coração. Por que o sacrifício do coração? Porque nós aprendemos a pensar muitas coisas fúteis, sem sentido, erradas no contexto cristão,
e nos proporciona prazer, bem-estar. Quer ver uma coisa muito tranquila? Eu acho até muito interessante. A gente muitas vezes gosta de filme de ação. É errado matar, destruir. E muitas vezes isso nos motiva, nos dá prazer. Tá certo? Então, mudar o pensamento, gente, não é tão simples. Não é. É por isso que muitos... vou dar um exemplo simples. Tem gente que gosta de músicas absurdas de letra, dançam a noite inteira, sentem-se bem enquanto estão ali, né? Geralmente estão beberam alguma coisa, né? E mais, tem um certo prazer em todo aquele contexto ali. Pense essa pessoa mudar de pensamento. É difícil. Então, ele está dizendo assim, é por isso que muitos servidores modificam expressões verbais. Leem o que é certo, lê o que é correto e começam a modificar a maneira de falar. Muda as expressões verbais. Eles começam a dar um sentido diferenciado, julgando que refundir os pensamentos. Mais ou menos assim. Vamos colocar algo... Porque na doutrina cristã não tem nada que é proibido. A gente vê muito na doutrina espírita, tudo explica, elucida, mas não proíbe, não amedronta, não impede, tá certo? Então, vamos colocar aqui um exemplo. Vamos supor que a pessoa, ela é um fumante, mas ela não quer ver a verdade, que fala sobre o vício, não sobre o cigarro, o vício. E depois umas particularidadezinhas diferenciadas. Mas vício de qualquer natureza atrai espíritos de igual padrão de vício, que desencarnaram e que não encontram na espiritualidade onde se abastecer desse vício, abastecer deste vício. E procuram as pessoas na Terra onde tem para se alimentarem desse vício. Nós chamamos isso de obsessão, se ligam às vítimas, aos viciados. Então veja bem, nós estamos falando de vício X, Y, Z. Estamos falando de vícios. Bom, nesse sentido, aí eu sou uma pessoa viciada no cigarro, então eu posso modificar a minha expressão verbal. Dizer que, não, mas o vício do cigarro não é tão ruim assim, né? Eu estou modificando. Eu estou querendo, na verdade, afundir um pensamento que seja possível eu manter o meu vício e ainda continuar e manter o meu vício, mas sem culpa na minha consciência. Isso é impossível. Eu posso enganar o mundo, mas não engano a minha própria consciência. Não engano minha própria consciência, tá? E aí, então ele está dizendo, e é por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram esses pensamentos. Modificaram, manobraram, adaptaram. Todavia, ele diz assim, no instante de recapitular, depois que você finge que modificou, adaptou para você, justamente para dar guarita, aquilo que você não quer mudar, aí depois de um tempo, um instante que você recapitular, todavia um instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Como você não trabalhou para se libertar do vício, como você não trabalhou para se libertar da causa
que proporciona o erro, que te leva a cometer um erro e que leva você em crise de consciência. Você simplesmente criou expressões, alimentou conceitos que desse guarita a isso para não fazer esforço nenhum de mudança. Ele está falando, olha, isso aí vai repetir em muitas existências suas, até o dia que você enfrentar isso verdadeiramente. Então, por exemplo, eu hoje crio uma teoria. Por exemplo, eu hoje nessa vida eu largo da religião porque a religião fala que eu não posso fumar e eu quero fumar. Pronto. Eu venho na outra vida e me torno viciado de novo de cigarro. Aí eu entro na religião e crio uma teoria lá que o vício do cigarro não é um vício. Pronto, não é um vício. Eu posso fumar e está dentro da religião. Eu morro, volto na outra vida com um vício do cigarro também. Mas tudo que eu defendo, tudo que eu dou guarita, tudo que eu dou abrigo é meu. É uma ideia minha. Eu criei essa ideia. Eu tenho que alimentar essa ideia. Eu gastei energia por ela. Então ele está dizendo assim, ó, perturbações. Por quê? Porque os obstáculos e as sombras, porque tudo aquilo que estava errado dentro de você, que sua consciência te disse que estava errado, são os obstáculos, são as sombras que permanecem na tua mente. Quais fantasmas ocultos? Pensar é criar. Ele está falando, quando você pensa, você cria. O pensamento cria. A fé atrai. E as atitudes realizam. Não é isso? Então, o pensamento cria. A realidade, Emmanuel dizendo, a realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito, graças a Deus, né, no campo dos efeitos transitórios. Graças a Deus, porque senão nós já teríamos nos matado muitas vezes e matado outras pessoas. Então, graças a Deus, o nosso pensamento leva um tempo para materializar no campo da matéria ou dos efeitos transitórios. Os espíritos chamam que esse mundo é o mundo dos efeitos transitórios. Vem e vai. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo de quem o criou, né? Exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Não pense que o pensamento não é nada. Vamos supor que eu estou aqui e eu penso algo bom. Esse pensamento é uma idealização criada pela minha mente, pelos meus pensamentos, formado também por todos os aprendizados em inúmeras existências e crenças estabelecidas por mim. Eu então criei algo bom na minha cabeça. Mas eu não vou fazer isso, foi um pensamento que veio na minha cabeça. Ele está lá criado. Ele está criado e está vivo na tua mente. E você gastou energia para criá-lo. Se você não alimentá-lo, ele se desfaz. Perdão, ele não vai se desfazer. Não é desfazer a palavra. Ele vai te perturbar. Aí você vai falar assim, mas não era um pensamento bom? Pois é. Ele era um bom pensamento quando você criou. Quando você criou, você gastou energia para idealizá-lo. Se você não vai usá-lo, você vai ter que gastar energia para desfazê-lo. Mas se eu não gastar, eu falar assim, não, só foi um pensamento, só pensei. Ele está vivo, está criado, e ele precisa de energia para se manter. Então vamos lá, quer ver uma coisa? Eu vou dizer assim, mas um bom pensamento, Guto, pode nos perturbar? Pode, se você não se desligar dele. Quer ver? Você acordou um dia e falou, eu queria fazer caridade. Caridade não é bom? É. Deixa. Quando você pensou pela primeira vez, era uma vontade, não era? Agora parece que toda vez que você lembra é uma cobrança, não é?
Já parou para pensar? É uma cobrança. Porque está vivo lá, você criou. Agora, quando você volta nesse pensamento, ele já existe, então você não cria mais energia, ele só consome energia. Ele tem que ser, ou ele realiza, ou você desfaz dele, desliga dele. Faz-se perder vontade de fazer caridade. Tá entendendo? Por isso que as pessoas que têm vontade de fazer o bem, vontade de evoluir, começam com o tempo se sentir culpado. Por quê? Por não conseguir caminhar no ritmo que desejariam. Porque o pensamento ele cria, e tudo que está criado existe, é real, é verdadeiro dentro do teu mundo íntimo. Pode ser meio difícil você compreender isso, mas é real. É real que ele consome, ele existe. Quer ver uma coisa? Ele é tão real que você pode sonhar com isso. E está lá dentro de você, você já criou. Aliás, todos os sonhos que temos são criações criadas na nossa mente antes da noite que você sonhou. Eles são apenas aberto as janelas para a projeção deles. Muitas vezes, nem todos, muitas vezes, quase todos, gente, 99%, 1% que pode ser um efeito do que aqui está quente a sala e eu sonho que estou no lugar quente, no deserto. Mas 99% são janelas que se abrem em que eu vejo dentro da minha mente o que está ali. Geralmente é algo que me perturba, porque eu criei em algum momento. Você tem um filho, e aí de repente você fala, ai meu Deus, já pensou se meu filho foi roubado, foi sequestrado? Criou a mente, criou um pensamento. Meu Deus, não, pronto, está criado, não está criado o pensamento? Você dorme, está dentro de você. Ele vem cobrar no momento que você descansa, no momento que você olhar para a sua mente, lá está o seu filho sendo roubado, e aí que vem o sonho. A história, o enredo é criado pela nossa mente também. Como vai ser os acontecimentos? Por que a mente faz isso? Porque a mente está dizendo, olha, esse aqui, ó, o medo de roubar teu filho, está aqui dentro, está te lotando. O que você vai fazer com isso? Você quer viver essa experiência? Porque você vai ter que pôr em prática, você vai desligar desse pensamento. Você vai perder o medo de roubar seu filho? Não, eu morro de medo. Então vamos viver essa experiência, vamos viver ela, vupt. E ela vai através do sonho. No sonho, sua mente não sabe mais o que é real, o que não, seu cérebro não sabe o que é real, do que não é real, do criado. Você está vivendo, você fica aflito. Aí você acorda, foi um sonho, viveu a experiência e foi-se embora. Dá a impressão que você fez assim, ó, ufa. Ainda bem que roubaram ele no sonho. Pronto, passou. Acabou. Senão o medo vai, o medo vai, o medo vai, o medo... Há pessoas que bloqueiam essas janelas. De tanto medo que nem permite orar. Sonhar. Então ele vai acumulando energia, acumulando energia, acumulando energia. Chega a ter medo de dormir. Aí vem um dos itens da insônia, já estou entrando em outra área. Meu Deus, por quê? Toda vez que dorme, olha que abre a mente para ver o que está te desequilibrando e o que te deixa alegre. Vem imediatamente o primeiro assunto, o medo de levarem o seu filho, que você não quer nem pensar, que você não quer nem sonhar, nem imaginar, mas está te atrapalhando. Buf, você acorda e não se sente mais seguro para dormir, porque toda vez que você dorme você vai encontrar com isso, você não quer encontrar com isso, não quer resolver, e vai começa. Aí vai embora, tá, gente? Aí o obsessor tá ali na vigília, percebe que você tem esse medo, vai trabalhar, aí já vai bolando. Mas cuidado com essas criações mentais. É isso que o texto está falando. Então, pensar
é criar. A realidade dessa criação não pode exteriorizar-se de súbito. Não pense porque você pensou, puf, já está aqui, não existe. Não, no campo dos efeitos transitórios. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Aí você vai falar assim, mas para aí, como é que eu vou gastar energia para extingui-lo? Vai. Observa que quando você não quer viver o objeto pensado, você vai ter que trabalhar para desfazer esse pensamento. Ele não vai embora nunca mais. Criou, é teu. Então vamos lá. Pensei em fazer caridade. Aí, começa aquela coisa ali, tá na sua cabeça. Daqui a pouco, o seu pensamento começa a dizer, e aí, você não vai fazer caridade? E aí, você não vai fazer caridade? Daqui a pouco você está sem graça com o seu próprio pensamento te cobrando. Ele está lá, você criou. O que eu vou fazer? Você tem que eliminar esse pensamento. Como? Ele não vai sumir sozinho? Nunca. Ou você faz a caridade, ou você vai trabalhar, gastar energia e desfazê-lo. Como? Alguns sabem como? Eu vou criar uma teoria para quebrar o meu encanto pela caridade. Então eu falo assim, olha, vamos supor, eu tenho que fazer caridade, eu quero ajudar os pobres. Aí eu falo assim, já sei que eu... quem tem que ajudar o pobre é o governo, eu pago imposto. Esse bandido tomando seu bando de bandido. Pronto, ele criou uma teoria que promove uma energia de pensamento para destruir o pensamento de auxílio. Para ele ter paz. Para ele ter paz. Senão ele não tem paz. Quando eu crio através do meu pensamento começa a me cobrar. Imagina que eu estou pensando que é ajudar os pobres. Aí eu paro do sinaleiro e vejo uma criança pobre. Aí meu pensamento vai na minha cabeça assim. Já fecha o vidro, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Quando que eu vou começar? Seu pensamento está te cobrando. Quem criou ele? Você. Tá certo? O que você faz? Ou você ajuda, ou você desfaz. Vamos lá. Nós estamos falando para o bem, né? Agora vamos para o mal. Você pensa em algo ruim. Tipo, queria que essa pessoa adoecesse. O pensamento criou. É real, é verdadeiro, é legítimo dentro do seu mundo íntimo. Real. E existem formas de sondar e trazê-lo para fora. Espíritos superiores podem provar isso a nós. Se está na nossa mente, é nosso patrimônio. Então, aí eu pensei, eu quero que uma pessoa adoeça. Mas, larguei, passou. Perdoei. A gente diz assim, passou, eu estou mais calmo. Agora, aquele pensamento está ali, querendo que ela adoeça. Daqui a pouco, eu estou falando bem da pessoa, sem querer, eu estou falando bem, estou contando, nós estamos conversando sobre aquela pessoa, vem um pensamento e me critica. Mas essa pessoa te fez mal. Olha assim que ele é. Eu já perdoei, já falei que eu perdoei, né? Tanto que você até lembra. Você está conversando com outra pessoa e fala assim, não, mas essa pessoa, puxa, ela me fez mal, assim, mas eu já perdoei. Viu que você se lembrou? Sabe quem te lembrou que é o que a pessoa te fez? O pensamento que você queria que ela adoecesse. Está lá vivo dentro de você. Olha, ela te fez mal e ainda não adoeceu. O que você está fazendo? Aí você vai ficar alimentando. Você criou uma teoria. Eu perdoei. Olha a tua teoria. Eu perdoei. Perdoou não, porque se você perdoasse, você não lembrava mais do momento que você desejou que ela adoecesse. Não perdoou. Olha bem. Aí o que eu vou fazer então, Guto? Eu não, com certeza não vou fazer nada para adoecer ela. Então você tem que se livrar do pensamento que você criou. Ele consome energia. Aí tem dia que você vai estar cansado.
Não fez nada. De tanto nutrir um monte de pensamento que não faz nada. Quando você pensa muito e faz pouco, você cansa. Cada pensamento consome energia. E só tem uma maneira de você repor energia mental: fazendo, criando, executando, pondo para fora o que você pensa. Se você ficar sentado numa cadeira só pensando, você cansa. Você vai ver que cansa. Cansa. E quanto mais dia passar, mais culpa você vai gerando de não pôr em ação o que pensa. Vem um quadro de ansiedade cobrando, vem um monte de coisa, você vai adoecer. Então vamos lá. Pensou uma coisa errada, como que eu vou fazer para me livrar desse pensamento que eu pensei no momento errado, no momento que eu estava nervoso? Bom, desfaz. Da mesma forma, pensar assim, por que eu quero que ela adoeça? Não, eu não quero. Eu quero que ela tenha saúde, tenha paz. Eu quero criar um pensamento que equilibre para esta pessoa a paz, o amor, né? E pronto. Olha só, você vai, um pensamento anula, um pensamento negativo anula um pensamento positivo, anula um negativo e vice-versa. Tá certo? E vice-versa. A lei do universo é sempre para os dois lados. Compreenderam o que eu estou falando? Se tiver alguma dúvida, aqui parece, né? Então, o pensamento, ele criou, está dentro da sua mente. Não importa se você põe em execução, não importa se você finge que esqueceu, ele está ali. E se ele está ali, tem que ser dado uma vazão para ele. E olha, quero falar para vocês que é assim. Tem pessoas que ficam aí criando um monte de coisa, né? Que quer fazer, mas não faz, daqui a pouco está com problema de autoestima. Se sente incapaz, se sente desvalorizado, se sente fraco. Porque a consciência fica tanto na cabeça da pessoa. Então ela tem que ser legítima. A gente diz assim, nós temos que ser legítimos conosco, fiéis a nós. Se eu quero, eu ponho em prática. Aí é até bom quando a gente pensa assim, não é que eu quero construir uma casa. Quem sabe um dia eu construo uma casa? Olha, é bem diferente. Eu estou construindo formas de pensamentos diferentes. Observa que pessoa ansiosa é pessoa que quer tudo. Quem é que quer? Quem é o ansioso? Quer tudo. Tudo. E tudo perfeito. Tudo. Esse é o ansioso. Clássico. Tá bom? Por quê? Porque como não é possível, nunca será possível tudo. E nem nunca será possível perfeito. Pronto. Essa é a resposta. Doença, ansiedade. Não tem outro caminho. Nem que ele queira, ele não vai se livrar desse pensamento. Então, eu quero quem sabe, né? Quem sabe? E outra coisa também, tá? Eu tô cortando meus pensamentos, tem que aproveitar. Se eu construir um pensamento, observa que as coisas começam a ser atraídas pelo universo em torno de mim. Por exemplo, olha aqui, uma coisa que eu vou explicar. Vamos supor que você adora animal. Aí um dia você disse assim, vi um cachorrinho ser atropelado. E disse assim, eu gostaria muito de ser veterinário para cuidar dos animais. Tá, criou um pensamento, não criou? Criou, seu pensamento existe, formulado por você, é real no seu mundo íntimo. Não é porque ele não executou aqui fora é que ele não é real. Tem muita coisa que não executa aqui fora e é real. Então, o que acontece? Você entrou na faculdade, estudou, nunca se formou? Não, mas você falou isso, né? O universo. Você não quer curar os animaizinhos?
O universo não pode colocar você na faculdade e fazer você passar todos os dias e te dar o diploma. Mas pode levar os animalzinhos para você curar. Não pode? Então, pronto. Aí todo dia você encontra um na sua casa, estrupiado ali, todo... Por que esses animais vêm na minha casa? Porque você falou para Deus que você quer cuidar dos animais, que você vai formar em veterinário, por exemplo, ou em algum curso que você vai cuidar dos animais, que você quer cuidar dos animais, então Deus está mandando os animais. Alguém sempre fala assim para mim, mas por que não me deu o diploma, a faculdade ou a condição de pagar a faculdade? Bom, isso ele não pode, mas ele pode te dar os animais, ele pode falar assim, entra ali, ó, vai para cá, foge para cá, tenta, vai se arrastando até uma casa que eu sei que vai cuidar de você, e ali vai chegando um, vai chegando dois. Quer ver uma coisa? Há pessoas que dizem assim, eu estava bem na minha vida, estava tranquilo, aí foi aparecendo um doente, 2 doentes, 3 doentes, aí eu fui começando a cuidar, minha casa virou uma casa transitória. E eu acho que essa é a minha missão, porque primeiro chegaram os doentes na minha casa, aí eu abri uma casa transitória. Foi Deus falando para mim. Vamos conversar. Há quanto tempo você pensou em abrir uma casa transitória? Não abrir uma casa transitória. Tira os termos técnicos. Pensamento não é por palavras. Pensamento é por vontades. Então, há quanto tempo você pensou auxiliando as pessoas doentes, atendendo, se sentindo bem fazendo isso? Há quanto tempo você passou por esse pensamento? O que você sentiu quando pensou? E quantas vezes você pensou isso? Você vai encontrar ali uma resposta. É verdade. Então, se a casa é transitória ou vai virar transitória, Deus não quer saber disso. Mas o que você pediu, Ele mandou. Mandou 1, mandou 2, mandou 3, mandou 4. E parece que todo mundo que entra nessa casa, nessa quadra aqui, precisando de comida, de bebida, de um lugar para ficar, passar a noite, de um banho, de um corte de cabelo, de fazer a barba, de fazer a unha, parece que só enxerga a sua casa na quadra e bate lá na sua casa. É isso aí, você está com o hospitalzinho, com o pronto-socorro, aberto pela tua vontade, não pela vontade de Deus, nem por... Mas então não é a vontade, lógico que a vontade de Deus é abençoar os seus sonhos, mas não é te impor alguma coisa. Portanto, não reclame da missão que você assume, porque a missão que você assume é o seu sonho, que Deus está lhe dando condições de realizá-lo. Por isso, por mais difícil que seja a sua missão, agradeça a Deus. Você pediu. É muito importante para você. Então aí a gente vai ver pessoas de missões difíceis, que eu não passaria, ninguém ali, eu nunca aguentaria um tipo desse. Ele aguenta, porque ele pediu, para ele é importante, é um sonho que vai sair de dentro e se tornar realidade. Existem um ditado que diz que o universo conspira a nosso favor. Budismo. Pense e o universo conspirará a seu favor. É isso. Tenha fé, não é? Olha Jesus falando mais ou menos a mesma coisa. Diga a esse grão de areia, sai daqui para colar, ele há de se movimentar, né? De mover-se. Isso é fé. Entendeu? Mesmo no negativo. É isso que nós estamos falando. Mesmo no negativo. Vamos dizer, Deus fala assim, e que nem eu falei, né? Eu desejei que alguém adoecesse. No momento de uma briga lá, como é que essa pessoa adoece logo? Mas passou. Entendeu? Passou aquela raiva, tudo. E eu acredito que perdoar essa pessoa é só... Não pensei mais nisso. Achei que... Não falei também para ninguém, pensei... Tá criada, não tá criada? Toda hora que eu toco no nome desta pessoa, eu lembro da situaçãozinha. Vem me cutucando, inclusive o meu desejinho, que eu digo que não lembro mais, de adoecê-la. Mas que eu contraponho por um raciocínio moral, lógico. Né? Eu estou agora raciocinando, não estou mais com aquela emoção da raiva e digo, que é isso? Não. Você vê,
E aí, às vezes, até conto pra alguém assim, olha, na hora, puxa, aquela pessoa, 10 anos se passaram, eu tô contando o problema. Quando eu encontrei com aquela, lembra, estão conversando com uma pessoa e tal, eu falo assim, essa pessoa, muito tempo atrás, falou assim pra mim, rapaz, mas na hora eu quis vontade que ela adoecesse, olha aí. Até o que você lembrou há 10 anos atrás, para com ela, está vivo na tua mente. Isso não é perdoar. Isso não é perdoar. Isso, você colocou um monte de questões lógicas, raciocínios lógicos, polido pela sociedade, em cima de uma criação mental. É impossível, não tampa. A mente irradia, nada obscurece a nossa mente nesse sentido. Então o que vai acontecer? Ela vai ficar, todo tempo. Daqui a pouco, você está se sentindo culpado. Você vai falar assim, como? Fulano morreu. Aquela pessoa que um dia, muito tempo atrás, você desejou que ela adoecesse. Aí você fala, como que a pessoa morreu? Adoeceu e morreu. Você vai ser o que mais vai chorar. Observe que as pessoas que mais choram, a gente não chora quando alguém vai embora e que sofreu muito antes de ir embora. A gente chora de culpa de alguma coisa em relação a essa pessoa. Não é de pensar mal dela, de não ter aproveitado os momentos bons com ela, às vezes não ter respondido, às vezes ter brigado, às vezes ter desentendido, perdeu tempo. Aí na hora que vai embora, sente aquele vazio, aquela culpa de não ter feito o melhor, já que era tão rápido assim. Porque tudo muda nosso ponto de vista quando a gente vê o fim da linha. Se eu falar para você, se eu falar para um casal, um pai e uma mãe, um casal, marido e mulher, ou pais e filhos, e falar para o filho, escuta, aguenta seus pais, eles vão morrer, é insuportável, eles brigam comigo, eles me batem, aguenta seu pai, parece que eu estou falando que é uma eternidade. Fala pro marido assim, aguenta sua mulher, eu não aguento mais aquela mulher, a mulher não aguenta mais aquele marido, aguenta, vai passar rápido, você vai ver. Quando chega o fim da estrada, aquilo que para nós há 10 anos foi dito que ia ser rápido, a gente pensa, nossa, mas eu não sabia que era tão rápido. Olha, eu estou em 57, tem muitos pensamentos que eu tinha com 18 anos, eu jamais imaginei que ia ser tão rápido chegar nos 57. Toda vez que você vê o fim da estrada, você vê que o caminho é muito rápido. Quando você não vê o fim, você pensa que não é. Nosso ponto de vista muda. Então, e às vezes eu penso assim, será que meu Deus, eu vou matar aquela mulher? Não mata não. Vocês dois já vão morrer logo, logo. Quanto tempo? Calma, passa 50 anos. Passa um ano, essa pessoa fala, Ave Maria, Guto falou que era logo, logo, parece que nunca, passou um ano. Mas daqui 10 eles morrem, e ele vai falar assim, puxa, se eu soubesse que só íamos viver 10, eu teria suportado muita coisa, teria perdoado, teria feito diferente. Uma vez que me disse isso, não teria rebatido dessa forma, teria tentado conversar, porque a vida é passageira. Demais, e a gente nessa ilusão de tempo, mergulhado no compasso do tempo, é que é longa, mas o espírito, no ângulo de vista dele, é muito rápido. Quando eu chego no fim, que eu vejo que o tempo é rápido. Então, que a gente cuidado com as criações mentais. E aí ele diz assim, você vai ter que extinguir cada coisa que você criou na mente. Mas então aquela que eu pensei errado de uma pessoa, de adoecer, eu tenho que matar esse pensamento? Tem. Agora você vai ter que criar, desejar para ela saúde, equilíbrio orgânico. Vai ter que desejar para anular o pensamento. Se você só cria e solta, e não trata das consequências que o seu pensamento criado faz, está errado, em consequência. No mundo espiritual, quando a gente desencarna,
Muitas vezes é como Deus sonda a intenção. No livro dos Espíritos fala que Deus sonda a intenção e não a ação. Porque a intenção é nítida. Eu, às vezes, não coloco em prática fisicamente, mas eu já coloquei em prática mentalmente. E aí Jesus diz, quando só pensar em adulterar, já terás adulterado. Então, olha só, puxa, só de pensar já errei. Só de pensar. E aí, você cria um pensamento. Não, mas não fiz. Outro pensamento, mas não fiz. Vai unindo a energia. Está consumindo. Daqui a pouco, isso é para os casais. Daqui a pouco perde até o desejo pelo parceiro. Porque tem tanta energia criada por outras pessoas que tem que ser alimentado. Não fez por covardia, com medo, é a hipocrisia, a sociedade, a cultura, tudo te impede, mas você criou. E quando você cria, precisa de alimentação. Aí você vai ter muitos sonhos, entendeu? Vai ter muitos sonhos com esse personagem ou outros personagens, para extravasar a energia. Tem que ser assim. E aí vamos lá. O último parágrafo. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, olha, ele está chamando a atenção, olha, entenda o texto profundo de Paulo, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia terão encontrado a divina equação. Eu falo que essa mensagem encerra a lição anterior, anterior. Enquanto ele falava muito do você observar as páginas de relacionamento seu com as pessoas, qual é o clima de relacionamento, de diálogo, de aprendizado, fazendo você escolher coisas boas. Isso aqui é o exterior. Agora ele encerra dizendo, mas não adianta você cuidar só das suas relações exterior, você precisa cuidar dos teus pensamentos. Primeiro ele vai no geralzão aqui fora, então eu começo a fazer uma seleção, né? Não, eu só vou procurar amizades cultas, que me ensinam, que eu ensino, que compartilhamos, beleza? Então, não, agora você tem que cuidar também, da próxima lição é dos seus pensamentos. É mais profundo, e aqui volta mais uma coisa, reforma íntima, certo?